Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Show
ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Nós queremos valorizar as nossas vidas, a vida dos irmãos, né, que ainda continuamos com este distanciamento, mas sabemos que a presença do Espírito Santo ela é real e bem perto de nós. E quando ela está bem perto de nós, nós podemos clamar a presença desse Espírito e Ele possa interceder por nós com gemidos inexprimíveis, e que nós possamos saber que este é o valor que nós temos perante o Senhor, valor de adorador, valor que quer ser santo como o Senhor é, e também valorizar os irmãos, aquele tempo de comunhão. Não esqueça do seu irmão, não esqueça de dar um alôzinho para ele, de dizer que você está orando. Nós estamos orando pela igreja, a igreja não acabou, porque nós temos valor e o Espírito Santo se move em nós. Por isso que nós adoramos o Senhor, é por isso que nós estamos aqui tentando querer louvar a Deus, e juntos vamos adorar ao Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre nós e sobre a igreja dele, no nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Aleluia. Rompendo em fé no nome de Jesus. Mais um culto, mais um tempo de edificação, mais um tempo aqui de estarmos juntos na presença do Senhor. E continuando aí com o nosso culto online, como já falamos semana passada, até que as autoridades voltem, né, com uma outra direcionamento para continuarmos o trabalho na igreja, as visitas, mas estamos aqui com esse propósito de edificação, de crescimento, de comunhão, de relacionamento. E eu sempre digo que é bom estar com você, é bom estarmos juntos de uma forma hoje diferente, de uma forma da mídia, de uma forma totalmente, às vezes assim, do que a gente almejava, mas ainda assim, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela sua vida. Você que nos assiste, você que tem acompanhado o nosso culto online, que Deus te abençoe, que Jesus esteja presente na sua vida, que cada culto, cada palavra seja tempo de edificação na sua vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos estar lendo 2 Crônicas, capítulo 20. Algo também muito interessante aqui da palavra de Deus, de edificação para nós. Um momento também que ali Deus estendeu a mão sobre aquele povo. Deus estendeu a mão ali sobre aquela liderança. Deus estendeu a mão sobre aquela nação, o qual levou o refúgio, levou a vitória para eles. E cremos que não será diferente neste tempo aqui conosco também, no nome de Jesus. Capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é
Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre aos descendentes de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos livrarás. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 15. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs-se em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratinados. Senhor, abençoe a tua palavra em nosso coração. Senhor, venha trazer edificação, venha trazer renovo, venha trazer força, venha trazer sobre nós aquilo que o nosso coração precisa, aquilo que o nosso espírito necessita neste momento. Cada família, cada lar, cada membro, cada amigo, cada pessoa que está assistindo este culto online, que seja tocado, fortalecido pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, algo muito interessante que nós temos aqui diante dessa palavra. Quando levanta-se os três reis ali, aquele grupo, aquela multidão de um grande exército,
para atacar Judá, Jerusalém, para atacar ali aquele povo num número muito inferior. E é interessante que quando você faz as colocações, eu gosto muito de fazer a aplicação do tempo presente, a palavra para o dia de hoje, né, transferindo hoje para uma realidade nossa como povo de Deus, como igreja do Senhor. E às vezes existe algo maravilhoso da revelação de Deus para nos fortalecer, assim como fortaleceu aquele povo naquela ocasião, naquele ano, naquele momento ali. E creio que hoje também será bênção na sua vida, o poder de Deus na sua vida, o nome de Jesus sendo glorificado através da sua vida. Mas existe algo aqui muito interessante, queridos, que precisamos de separar aqui e compartilhar. Assim que chegou aquela informação ali para Josafá, que vinha uma grande multidão, e vinha ali 3 povos para atacá-los, a Bíblia diz que ele temeu. Versículo 4 diz assim, versículo 3: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. O temer não tem nenhuma dificuldade. Eu particularmente, em determinadas situações, a gente treme, a gente fica meio temeroso, a gente assusta, a gente é humano. Mas Jesus, ele disse assim: tem de bom ânimo, né? Jesus está sempre nos chamando também para ter bom ânimo. O profeta chamou a atenção aqui, dizendo para ele: não tema, quanto a você, Josafá, faz isso, 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 isso. Então nós precisamos de caminhar na direção certa. Nós precisamos de entender aqui que não é errado você temer, você assustar algumas coisas. É a direção, é os passos dali adiante que você vai dar. É o direcionamento na minha vida e na sua vida. É o direcionamento da igreja de Jesus Cristo, que nós precisamos de estar atento. E ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. O título aqui deste capítulo diz: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E Deus concede vitória hoje para a sua igreja, através de Cristo Jesus. Aleluia! Deus concede vitória ao seu povo. A igreja de Jesus Cristo em 2020 sendo alcançada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já conquistou a vitória. A palavra de vitória já foi liberada para a igreja, para mim, para você. O nosso lema: a igreja não parou. A igreja está viva. A igreja está atuando. Aleluia. E Jesus, sobretudo, em nós. Josafá convoca o povo. Ele se apresenta. E ele também apregou um jejum. Ele chama, ele ajunta o povo para agora buscar o socorro do Senhor. E Josafá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. É momento de dar ouvido à liderança. É momento de ouvir o direcionamento de Deus. Cada momento que nós, os pastores, entramos para uma sala, para um escritório, para um reservado, para buscar uma palavra, para buscar a direção do Senhor, para trazer uma palavra, é algo que
tememos muito. Eu, por convicção própria, como também os colegas que já ouvi, a aliança de pastores que temos aí caminhado junto, temos a responsabilidade de buscar uma palavra do coração de Deus para o coração da igreja, para buscar um direcionamento. Nós buscamos a paz do Senhor para o nosso coração, para estar comunicando, para estar falando como estou falando aqui agora para você. Como estou comunicando à igreja essa palavra, com o intuito, a esperança, a certeza, a convicção da direção de Deus. Por isso é necessário que você esteja atento, ouvindo o seu pastor, ouvindo a sua liderança, ouvindo qual é a direção. E a direção naquele momento era para buscar o socorro de Deus. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do povo. O pastor, o líder, ele precisa de estar junto com o povo, ele precisa de estar presente. Ele é aquela direção ali agora, é a direção de Deus através da palavra pastoral, do direcionamento. E a liderança, ou melhor, os liderados, precisam de estar atento. O que temos agora? O que vamos fazer agora? Vamos ouvir o representante de Deus, o nosso pastor, o representante de Jesus Cristo, a nossa liderança. Foi assim na vida daquele rei, na vida daquele povo. Queridos, e é interessante que como é importante nós conhecermos a história, conhecermos a história do povo de Deus, a história da igreja, a vida da nossa igreja. É interessante porque aqui Josafá agora ele se posiciona e começa a colocar algumas coisas aqui diante de Deus. Ele começa agora a lembrar aquele passado com os antepassados, né? Lógico, mas ele começa agora a apresentar. E ele diz no versículo 7, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de teu amigo, o Abraão, teu amigo? Eles conheciam. Ele apresentou agora ali, até mesmo um pequeno relato. E ele continua dizendo, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo. Queridos, para hoje, nós podemos dizer que o santuário do Senhor, lógico, aqui ele estava falando do templo construído. Hoje, nós podemos falar do templo do nosso coração. Hoje, nós vamos falar da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, do Espírito Santo que opera em nós. Você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo, você é a morada de Deus. E olha o que ele continua dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia! A palavra de vitória já foi liberada. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O apóstolo Paulo, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece.
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que conhecer a palavra, nós temos que conhecer a história da igreja, os livramentos, a provisão de Deus. Nós temos que conhecer, querido, a história do povo de Deus, porque eu faço parte, você faz parte, nós fazemos parte do povo de Deus. E ele diz com uma certa convicção, e nós nos apresentaremos diante da tua casa, na tua presença. Eu sou um templo do Espírito Santo, casa de Deus. Eu preciso de estar atento a essa verdade na minha vida. Nós precisamos estar atento, porque assim nós vamos ter a condição, nós vamos ter o direito, a legitimidade de chegar e tomar posse da promessa que já foi liberada. Por isso, nós temos que buscar a Deus. Por isso, nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que ter a legitimidade dessa palavra. E é só através de Jesus Cristo hoje. Através do Jesus Cristo, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Hoje, como igreja de Jesus Cristo, hoje, falando para o nosso tempo, é através de Jesus Cristo essa palavra, queridos. É Ele que vai conceder a graça, a vitória. É Ele que vai livrar-nos da nossa angústia. É Ele que vai trazer a paz para o nosso coração. É Ele que vai nos dar a vitória contra os nossos inimigos. E é interessante que nessa lista aqui do versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos apresentar diante do Senhor. E é interessante que tem um versículo aqui no capítulo 7, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Promessa, está aqui uma promessa. Sabe, queridos, é a forma que você vai ser conduzido. Olha o que diz o próximo versículo aqui do nosso texto, versículo 12. Neste outro momento, que ele chega e diz assim: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia, aleluia. Não importa a circunstância, meu irmão, não importa se está favorável para o inimigo, não importa se está favorável humanamente falando, é Deus que está no comando, é Ele que controla. Nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que proclamar essas verdades. Esse versículo mexeu comigo, esse versículo vem mexendo comigo já há algum tempo. Sempre que leio, outras ocasiões que falamos, que pregamos sobre esse texto, eu falei sobre isso. Que palavra, que postura, que posição, que direcionamento para o povo. E eu quero ser usado por Deus nessa noite, ou nesse dia, neste momento, aonde você estiver ouvindo essa palavra, eu quero ser usado por Deus para alcançar o seu coração com essa palavra de bom ânimo, essa palavra de avivar o teu coração, renovar o teu espírito. Ah, nosso Deus,
porventura não os julgarás? Não há em nós força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, aleluia, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu estou olhando, estou vendo, estou confiando no Deus Todo-Poderoso. Os meus olhos estão em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Eu quero animar o seu coração para olhar para Jesus. Eu quero animar o seu coração para olhar para aquele que pode te dar a vitória. Versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Igreja, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Bendito seja Deus e Pai, Pai da misericórdia, Deus de toda a consolação. Aleluia. Semana passada nós falamos aqui sobre aquela motivação, sobre a ministração da palavra. Cada irmão, cada família enviando um versículo. Eu não sei como está. Eu tenho enviado diariamente, eu tenho mandado versículos aí para os irmãos, nos grupos, né? no grupo da igreja, para alguns amigos, no privado, eu tenho mandado. Sabe por quê? É essa palavra que nos alimenta, queridos. No momento de crucial, aí você recebe uma palavra dessa, você recebe que quem peleja por você é o Senhor. Você recebe uma palavra que é Deus, que a batalha, a guerra não é sua, é de Deus. Aleluia! Isso anima o nosso coração, isso fortalece o nosso espírito, isso nos une, isso nos dá força para vencer no nome de Jesus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Já caminhando aqui para o encerramento da nossa palavra, versículo 20, diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tocoar. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aleluia. Crede nos profetas, crede na direção que Deus colocou na sua vida, querido. Crede no seu líder, no seu pastor, no seu líder de célula, do seu grupo de louvor, da rede dos jovens, da união feminina, grupo de homens, departamentos. Vamos crer nessa liderança de Deus sobre a nossa vida. Que coisa maravilhosa esse direcionamento. Nós estamos vivendo este momento da privação da igreja, dos cultos.
E às vezes eu fico pastoreando online, né? Mando uma mensagem para uma família, mando uma mensagem para o outro, e estou preocupado nas minhas orações, estou orando pelos 4 cantos da igreja, e às vezes, né, acordando às madrugadas e pedindo a Deus para cuidar, e tendo aquele carinho, aquele cuidado, mas essa recíproca precisa de ser verdadeira, irmão. Você aí na sua casa, você lá, talvez privado pelo fato de ser de um grupo de risco, por ter um bebezinho na sua casa, por ter isso ou aquilo, mas no Espírito nós precisamos de estar juntos, estar crendo, estar sendo direcionados. Como ele disse aqui, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero profetizar essa prosperidade de bênção, de crescimento, de fortalecimento sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero profetizar essa prosperidade espiritual, que em meio a essa pandemia, você vai crescer como nunca, porque você confia no Senhor. A igreja de Jesus sairá fortalecida, firmada, fortificada, fundamentada, sustentada, no nome de Jesus, aleluia. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, aleluia. Precisamos de bendizer o nome do Senhor, precisamos de exaltar o nome do Senhor, precisamos de declarar a majestade ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, louvai ao Senhor, cante o louvores, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, grandes benefícios, como Josafá começou citando aqui, desde lá do amigo Abraão, e até hoje, Deus tem cuidado. E quando começaram a cantar, versículo 22, e a dar louvores ao Senhor, pôs-se emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, foram destruídos. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. E eu quero encerrar com um versículo aqui. Atos capítulo 4, versículo 29. Que diz assim. 29, 30 e 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se faça sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar onde que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja não parou, porque não pode se reunir no templo. A igreja continua reunindo nas casas, de casa em casa, uma igreja avivada, uma igreja renovada, porque o Espírito Santo de Deus está aí com você, o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, o Espírito Santo de Deus está com todo aquele que está fazendo a escolha certa da sua caminhada, que está escolhendo servir a Jesus, que está escolhendo entregar a sua vida. E eu quero fazer um convite. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Entrega. Ele está disponível para você hoje. Senhor Jesus, eu oro por essa família, eu oro para este irmão, eu oro para essa irmã, eu oro para este lar,
Eu oro para esta pessoa que está com o coração quebrantado agora, entregando a vida a Jesus. Eu oro para este irmão que está reconciliando com a tua palavra. Eu oro para este irmão que está desejoso de um avivamento, de uma renovação. Eu oro pela tua igreja, no nome de Jesus. Jesus, 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 nome precioso, nome maravilhoso, nome que é sobre todos os nomes. Há poder no nome de Jesus. E no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu abençoo a vida da igreja. Eu abençoo a vida das famílias. Eu abençoo os lares. Eu abençoo, ó Deus, o ministério. Eu abençoo neste nome precioso. Nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Muito obrigado, Deus, por este tempo. Que o Teu Espírito Santo continue conduzindo essa palavra no nosso coração, no coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, as consolações dos altos céus, continue sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre todos nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, rompendo em fé, no nome de Jesus. E a igreja não parou, a igreja continua. Manda o seu versículo, manda a palavra para o seu irmão. Seja um canal, uma bênção de Deus. Aleluia. Deus abençoe.